Bem-vindo à Aula Flash! Na Aula Flash de hoje estaremos estudando sobre sinais de pontuação. O que é isto? São sinais que nós utilizamos na escrita e até alguns com ênfase maior quando nós estamos lendo, mas quando escrevemos nós utilizamos algumas marcas, alguns sinais para dar entonação, para dar explicação, para demonstrar uma emoção ou até uma reação. E tudo isso nós podemos fazer apenas com um sinal de pontuação. É isso aí. Nós temos vários sinais de pontuação. E são eles: vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, reticências, ponto e vírgula, parênteses e aspas. São os mais usuais, quer dizer, aqueles que você deve utilizar no seu cotidiano. Nós já falamos que a vírgula, ela é bastante utilizada. E há uma diferença entre a vírgula e o ponto. O ponto final, que nós assim chamamos, ele é colocado, ou deve ser colocado, ao final de cada frase, de cada assunto. Você está explicando alguma coisa, concluiu, ponto final. Então, o ponto final é o final de um assunto ou de uma frase, ok? Esse é o ponto final, é o ponto final. A vírgula, você deve colocar toda vez que você está escrevendo algo, precisa dar uma pequena pausa, um breakzinho, uma paradinha rápida, né? Até às vezes se está lendo para respirar, né? Mas assim, você dá uma pausa no que você está falando e continua falando, ou até mesmo quando você está citando algumas coisas, né? Então você vai colocando a vírgula para ir separando, mas com uma pequena pausa, ok? Aí nós temos dois sinais que são, muitos confundem, né? O sinal de interrogação e o sinal de exclamação. O sinal de interrogação, ele já está dizendo, o nome dele é interrogar, é interrogação, é perguntando, quando você está perguntando. Então é a interrogação. E é aquele símbolozinho do anzol, né? Que é o sinal de interrogação. E o sinal de ou ponto de exclamação, ele é um I maiúsculo, né? Virado de cabeça para baixo. E ele você coloca toda vez que você está exclamando, está admirando alguma coisa. Você está dizendo algo legal, algo bonito, ou até mesmo bravo, né? Você está dizendo algo com uma emoção ali junto com aquela frase. Então você está exclamando, até o nome já está dizendo, né? Você está exclamando, ok? Aí depois nós temos dois pontos. Nós utilizamos dois pontos toda vez que nós vamos explicar alguma coisa, ou dizer, ou relacionar alguns itens. Então, olha, e o menino e o Paulo disse, dois pontos. E aí você vai escrever o que foi que ele disse. O Luiz foi ao supermercado e comprou banana, vírgula, né? Comprou dois pontos, né? Aí banana, vírgula, laranja e tomate. Então assim, os dois pontos, ele deve ser utilizado nessas duas, né, principais formas. Ou quando você vai dizer ou explicar algo, né, o que alguém disse, ou então quando você vai relacionar alguma coisa. Temos o travessão, que é simples, né? O travessão ali no início do parágrafo, quando está havendo um diálogo entre os personagens da história. Nós temos também reticências. O que é reticências? São os três pontinhos, né? Porque tem um ponto final, os dois pontos, que é um sobre o outro, e as reticências, que são três pontos.
que quer dizer que você não terminou o assunto. Quer dizer que você tem alguma coisa para dizer ali, naquele espaço, naquele lugar. Mas você não disse. Fica na entrelinhas ali. E aí você coloca reticências, né? Onde você terminou, mas não terminou o assunto, por exemplo, ok? Então, a reticências é quando você tem alguma coisa ainda para dizer ou ficou por dizer alguma coisa. E aí nós temos o ponto e vírgula. O ponto e vírgula o nome dele já é, né? O que você escreve dele já é o que ele é uma vírgula, só que com um ponto em cima. E ele define uma separação maior do que simplesmente a vírgula. É um ponto e vírgula. Quando você está até descrevendo algumas coisas e você separa cada descrição que você faz. Por exemplo, o que foi fazer o Luiz ao supermercado? 2 pontos. Ele foi comprar tomate, ponto e vírgula. Ele foi comprar pão, ponto e vírgula. E foi comprar laranja, ponto. Então você coloca o ponto e vírgula para separar frases e explicações, diferente da vírgula que separa itens, ok? Né? Ou pessoas, ou né, aquilo que você está relacionando. Vamos lá! Depois do ponto e vírgula, eu falaria sobre o parênteses. O que é o parênteses, né? Será que nós utilizamos com frequência o parênteses? Às vezes sim, precisamos utilizar. E ele deve ser utilizado quando você está escrevendo alguma coisa e precisa colocar ali uma explicação a mais. Um adendo, um complemento, uma explicação a mais, como eu disse, você abre o parênteses, coloca essa explicação e fecha. É como se fosse algo que não está e ao mesmo tempo faz parte do texto, né? Evidentemente faz parte do texto, é uma explicação. Mas se você ler sem o parênteses, você vai conseguir entender. Você tira o parênteses quando você estiver lendo algum texto que tem um parênteses. Se você ler sem o parênteses, você vai entender. E nós finalizamos com as aspas, que é um sinalzinho, 2 pontinhos ali que você coloca no início e no final de uma frase, de um enunciado, que você está querendo dizer que aquilo que está ali entre aspas é porque não foi você quem disse, foi outra pessoa, né, ou alguém que não é você que está escrevendo. Então, é para alguém que tenha escrito, né, ou falado. Aí você utiliza aspas para definir que aquilo ali não é você que está falando, é uma outra pessoa. Às vezes nós colocamos até o nome, né, da referência, né, da outra pessoa que falou aquilo lá. Então, seria isso. Os sinais de pontuação. Fique atento, fique alerta. Toda vez que estiver escrevendo um texto, você precisa atentar aí a cada um desses sinais de pontuação para que o seu texto possa ficar perfeitamente escrito. Falou! Até mais!